Boa noite, professor Fábio. Sou Bruno Vilafranca, do SBT Portal Norte. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a partida, mas a gente fizesse um recorte mais do primeiro tempo, né, que foi quando o jogo se decidiu. Queria a sua opinião em relação ao jogador Imi Xará, que estava circulando, me parecia circular muito entre as linhas do meio-campo e a linha de defesa do Botafogo, né? Tinha muito espaço para jogar. Eu vi que no segundo tempo o senhor tentou corrigir esse espaço que ele estava tendo, mas o jogo acabou se definindo ali na primeira etapa. Então, eu queria que o senhor falasse se o senhor entende agora, com a cabeça um pouco mais fria, que faltou alguma coisa para que o Botafogo pudesse ter uma sorte melhor. Obrigado. Iniciamos o jogo, não foi um jogo bom, principalmente pelo primeiro tempo, isso é óbvio que a gente sabe disso. Todos os detalhes em relação ao que aconteceria no jogo a gente acabou ajustando. Entramos um pouco desfocados, entramos um pouco dispersos, isso faz parte também, infelizmente. E isso nos prejudicou muito. Essas questões do espaço a gente havia detectado, a gente faltou um pouco do ajuste da zona central nossa, ali dos médios, em termos de ocupação de espaço. A gente ficou muito mais com umas referências individuais do que referências do espaço do jogador que estava ali em relação a essa situação, e a última linha nossa acabou sendo empurrada para trás. Isso nos prejudicou bastante, principalmente no primeiro tempo. O time deles foi cirúrgico, teve as oportunidades, teve as chances, fez o gol. Nosso atacar marcando na relação da última linha, em alguns momentos, foi prejudicado um pouco por um pouco de falta de pressão ou ajuste da primeira linha da nossa equipe. Isso a gente já vinha batendo há algum tempo já para poder ajustar, e isso acaba recorrendo um pouco na linha defensiva daí. Então, basicamente, foi isso. A gente foi para o intervalo, fez a correção. Dentro do jogo ali, a gente foi ajustando ali algumas coisas, alguns detalhes, e a gente foi para o intervalo correção. Mas aí, quando você entra com um placar desfavorável dessa forma aí, e o adversário daí jogando no modelo mais de bloco baixo, etc., a gente precisa daí ter um pouco mais de paciência, jogar um pouco mais pelos corredores, ter um pouco mais de largura de campo, fazer o jogo andar com uma velocidade um pouco maior. Até os 20 ali do segundo tempo ele conseguiu ter essa velocidade, não fez o gol, e depois aí a energia automaticamente, a gente tentou renovar a energia dentro do jogo para buscar pelo menos o segundo, para tentar buscar o empate pelo menos do jogo, e a gente não conquistou. Faz parte, a gente comentou, a gente não queria ter perdido hoje, ninguém quer perder esse tipo de jogo, mas que sirva de lição para que a gente tenha mais 5 jogos e consiga conquistar as vitórias aí para classificar dentro de um grupo que vai ser um grupo bem disputado, bem difícil também. Boa noite, professor Fábio Matias, Gilmar Machado, Rádio Opinião. Nessa jornada toda até o jogo de hoje, né, muita coisa, acho que interessante foi feito com a equipe do Botafogo. Nós vimos o Botafogo, por exemplo, na terceira fase, fazer um jogo, competir mais com a equipe adversária, o Red Bull Bragantino. Mas hoje, de alguma maneira, me parece, principalmente no primeiro tempo, que a equipe, em termos de intensidade, foi bem abaixo do que a gente viu em outras partidas. O jogo, o futebol, tem questões objetivas e tem questões subjetivas. Todas essas questões que acabam acontecendo fora de campo, né, até mesmo a possível saída do senhor, isso, de alguma maneira, também não mexe um pouco com o ambiente, né, as questões que aconteceram essa semana com o próprio investidor. Como é que o senhor analisa? O senhor trabalha com o campo, mas essas questões, de alguma maneira, mexem com o ambiente da equipe? Dentro do processo diário nosso, estava tudo controlado. A gente tem esse controle interno. Os atletas também interpretam e entendem isso da melhor forma. Até o presente momento, todas as escolhas, todas as determinações, tudo que foi ajustado em relação à equipe, em relação à ideia e modelo, ela parte do pressuposto teoricamente, da minha liderança. Então, se aconteceu hoje a derrota, a responsabilidade maior é de quem está à frente do comando no momento, que é minha. Então, não vejo essas relações externas prejudicando a questão do trabalho. Foi um dia ruim, foi um dia péssimo, a gente não conseguiu ter, e concordo contigo, esse nível de intensidade e agressividade que a gente vinha executando nos jogos anteriores. A gente teve jogos lá atrás contra o Red Bull que a gente competiu muito, inclusive com um jogador a menos. Agora, de novo, a gente tem mais 5 jogos para fazer. Então, a gente perdeu esse primeiro, a gente tem a condição total de reverter, e automaticamente o clube em si, todos estão mobilizados para poder trabalhar e para poder dar uma resposta para o torcedor, que o torcedor quer essa resposta dentro da Libertadores, e na semana que vem também se inicia o Campeonato Brasileiro. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fábio Matias, Rodrigo Multimídia, do Libras Esportes, Web Total, Rádio Grande Rio. Apesar da derrota, você hoje se despede como técnico interino com números muito bons no Botafogo.
O fator extracampo que cercou durante esses últimos dias, se falou muito em inteligência artificial. Moda hoje, na época onde todo mundo está recorrendo à inteligência artificial. Eu queria te fazer a pergunta e você não foge, porque você sempre responde muito sério e certo às perguntas. Eu queria te responder. O que falta? Se hoje você passar o relatório para o Arthur Jorge, o que falta neste elenco bom do Botafogo? O que falta numa inteligência física? É uma inteligência emocional? É uma inteligência emocional? O que está faltando de inteligência num Botafogo que mostra ter um bom elenco, mas quando toma um gol, como tomou hoje de pênalti, fragiliza demais? Qual relatório hoje preciso você entregaria para o novo técnico que vai assumir o Botafogo? São questões, e novamente eu vou falar, são questões que já foram abordadas outras vezes. A gente teve, sim, hoje um desequilíbrio, mas é um desequilíbrio como equipe. Se você olhar outras equipes também, em alguns momentos, elas têm alguns desequilíbrios. E, infelizmente, o desequilíbrio aconteceu hoje. Então, às vezes, dependendo do momento, não tem momento bom para ter desequilíbrio, mas talvez o momento hoje, esse momento, esse jogo, talvez seja um momento legal para se ter um desequilíbrio, para que a gente consiga evoluir. Está todo mundo muito chateado, está todo mundo muito triste com isso. Eu, né, nessa condição hoje de estar fazendo, teoricamente, o último jogo, também estou triste, muito triste. Eu estou com um sentimento muito ruim em relação a isso, mas isso não pode apagar tudo que foi construído, tudo que o clube está construindo. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente generaliza as coisas. Eu não sou um cara que vou generalizar. A gente vai ter as reuniões com o Arthur agora para poder passar realmente os pequenos detalhes de ajustes que precisam ser feitos. Eu olho muito, não o detalhe emocional, eu olho muito o detalhe do entendimento e interpretação do jogo. Para mim, entendimento e interpretação do jogo é o que a gente vai ter que evoluir. A gente precisa evoluir isso. Eu acho que é isso o ponto principal nosso hoje, entendimento e interpretação do jogo. E a gente tem capacidade para isso, porque o grupo já mostrou que tem. Mas, em alguns momentos, ainda isso, por ser um comportamento, por ser algo, ele oscila. E ainda tem essa oscilação que ocorreu hoje. Após 8 jogos, aí teve uma oscilação. E essa oscilação aconteceu no jogo de hoje. Então, a interpretação, esse entendimento nosso, são atletas inteligentes, mas a gente ainda, em algum momento do jogo, a gente precisa evoluir isso. E isso eu acho que é o ponto-chave que vai fazer com que a gente tenha essa mudança. A gente fez isso durante aí vários jogos, mas é esse detalhe que vai fazer com que essa mudança... Não veja essa interpretação da questão só emocional. Emocional. Emocional é muito vago, é justificar uma coisa que todo mundo justifica. Então, eu não justifico por isso, eu justifico por uma questão mesmo de entender, interpretar e visualizar o jogo em si. E, dentro disso, a gente visualizou coisa, a gente passou coisa, a gente fez o formato do adversário e tudo, e a gente não conseguiu executar. Então, a execução vai muito disso. Mas a responsabilidade de passar é nossa, a responsabilidade de interpretar também é dos atletas. Então, tem o equilíbrio dos dois, é as duas partes. É da informação que vem daqui para lá e a informação deles também. E, de novo, os atletas conseguem, têm capacidade para fazer. O que precisa é equilibrar isso e ter essa regularidade e evoluir esse quesito. Agora, a gente fala de novo, emocionalmente é frágil, emocionalmente... Não, esquece isso. Esquece isso, porque isso é uma coisa que eu não consigo enxergar somente isso. Eu acho que isso é muito pobre. Quando a gente fala disso, é justificar uma coisa assim, que é muito fácil de justificar. Né? É muito pobre se justificar sempre na questão emocional. Boa noite, Fábio. Aqui é Lucas Marlon, da Rádio Antena Esportiva. O Botafogo vinha de uma invencibilidade de 9 jogos sob o seu comando. 8 vitórias e jogando muito bem, inclusive. O que você atribui essa queda de produtividade na partida de hoje, especialmente no primeiro tempo, que praticamente o time sofreu uma pane? Acho que nós tivemos, principalmente, foi os 10 primeiros minutos de jogo. A gente acabou, como eu falei anteriormente, não interpretando realmente o espaço do jogo, que era para ser sido interpretado. Isso dificultou um pouco as questões do jogo. E aí, após ali, aquela situação ali de um pênalti, é um pênalti que a gente fala muito de lances cruciais do jogo. Então, aquele lance do pênalti, teoricamente, ali desestabilizou, mas desestabilizou muito mais pela interpretação do jogo nossa, que não foi boa. E isso, dentro do primeiro tempo, acabou prejudicando. Outros pontos... eu acho que os pontos principais são esses, a interpretação do jogo, entendimento de espaço, como eu já falei anteriormente, isso nos prejudicou bastante no jogo de hoje. Então, basicamente isso. De novo, não vou falar de nada de relação emocional, para a gente não voltar sempre no mesmo ponto. Acho que isso aí faz parte do jogo. E a gente hoje teve dificuldade, por exemplo, de ganhar duelos. A gente teve dificuldade de ser intenso, teve dificuldade de ser agressivo. Isso não é só emocional. Isso tem relação com tudo que eu falei para vocês, interpretação de algumas coisas relacionadas com o jogo em si.
Fábio, boa noite. Eduardo Alves, da Vável Brasil. Você falou um pouco agora sobre a interpretação do jogo. O técnico do Júnior, Arturo Reyes, falou aqui há pouco que eles prepararam uma tática especial para poder marcar o Júnior Santos, para poder tirar o máximo de espaço possível dele. Queria ouvir de você se era algo esperado pela comissão e, se sim, se tinha alguma solução prevista para isso. A gente sabia disso, teve sim, eles conseguiram realmente, nesse quesito, eles tiveram um movimento muito interessante ali do corredor, então as dobras em relação às coberturas foram montadas, e isso a gente não teve vantagem, e em determinado momento, como eu falei para você de novo, a gente não conseguiu interpretar o jogo, a gente começou a fazer movimentos de jogo que não eram treinados. A gente começou a jogadores saírem dos espaços que estavam sido organizados e ir para outros espaços que não eram para ter sido ocupados. E isso facilitou mais ainda o adversário, para que eles conseguissem bloquear as principais situações nossas. E, de novo, a gente vinha de um processo coletivo, e não só numa aposta individual do jogador. E isso hoje, infelizmente, coletivamente também, a gente não teve um bom jogo. A gente foi para lá, coletivamente, a gente não conseguiu fazer o que a gente tinha sido feito, as triangulações, os movimentos. Em alguns momentos, a gente estava fora do timing, estava fora do lugar específico do jogo que deveria estar. E isso acabou gerando uma facilidade maior para o adversário inibir as ações da equipe nossa. Buenas noches para ambos. Pregunta para Alexander. ¿Se les vio medio complicados en el primer tiempo cuando el equipo retrocedía, cuando Juno los agarraba de contraataque? Como que había una pequeña descoordinación al momento de volver no solo de los defensas, sino también de la zona media. ¿Cómo buscaron corregir eso y qué plantearon o qué hablaron en el entretiempo para salir con una actitud diferente en el segundo tiempo que bueno, finalmente no se traduce en nada porque no logran acortar el marcador? Creo que la estrategia que habíamos planteado para este partido, bueno, es la estrategia de todos los partidos que venimos haciendo. La pérdida de balón, tratar de presionar lo más rápido posible sobre el balón, no importa el lugar que esté en el campo, y fallamos en eso. No estaba coordinada, creo que salíamos mal, salíamos de a uno, y ellos al tener buenos jugadores y buen pie, cuando vos salís de a uno, al encontrar esa superioridad, claramente van a encontrar espacios. Y creo que ellos lo hacen bien, y nosotros al presionar mal, ellos no salían, y el tercer gol es algo de esto, lo que pasa. Así todo, tratamos de corregirlo en el entretiempo, ajustando un par de detalles con los volantes, que no haya tanto espacio entre nosotros, y tratar de coordinar mejor. Obviamente ya era tarde, si bien se vio otra actitud, la actitud siempre fue la misma, tratar de ir a buscar el partido. Jugamos Copa Libertadores local, hay que ganar como sea. Lamentablemente no ganamos, una derrota muy dura para nosotros por cómo se dio, por el resultado. Creo que intentamos de todas maneras darlo vuelta, llegamos varias veces, gestionamos muy bien la pelota por momentos, y quizás la definición o la última puntada no salía a las manos del arquero, se iba al lado de los palos, y eso creo que es algo también a corregir, y la única manera de mejorar esto es con trabajo. Es la única manera que yo conozco, por lo menos, levantar la cabeza rápido. La semana que viene hay revancha, esto recién comienza y no hay nada decidido, así que solo queda trabajar. Boa noite, Fábio. Paulo Relato, do canal Mídia Botafoguense. O que parece que o Botafogo caiu numa armadilha hoje, né? Ali pelas laterais havia muita jogada, né? Uma ligação nas costas ora do Matheus Ponte, ora do Hugo. Eu queria saber se vocês tinham identificado, né, essa jogada deles, se foi estudado, e o que foi falado ali, no caso, para o Danilo Barbosa. O juiz parece que em alguns momentos ele conversava muito, né? Uma hora você chegou ali e falou com ele o que era conversado nesse momento, que parecia que tinha muita cera, né? Que é normal na Libertadores. Mas eu queria saber o que ele falou com você naquele momento ali. Com relação a essas transições ou contra-ataques do adversário nas costas laterais, muito mais por conta da gente estar em organização ofensiva e não ter um pé de pressão adequado. A gente não conseguiu, na perca da bola, sustentar a pressão. E isso acaba, vamos dizer assim, estourando muito mais nos nossos laterais, na nossa linha defensiva. Então, quando a gente olha o jogo em si, a gente faz um retorque só da última linha. Não foi o problema da última linha. O problema foi nas situações de perca de bola, em que a gente não estava organizado nos setores que deveria estar,
E isso acabou prejudicando e estourando os movimentos nossos, principalmente da parte defensiva. Então fica muito claro isso. Os ajustes principais eram ter sido feitos, e o que a gente fez depois do segundo tempo, de zonas de altos. Tanto que no segundo tempo a gente não sofreu nada em relação às transições, praticamente, porque a gente conseguiu ajustar esses espaços. A gente trouxe o Marlon numa zona mais de segurança e controle, colocamos o Tietchan um pouco ali mais naquela zona, começamos com o Eduardo, depois jogamos o Júnior com o Tiquinho na zona central, com o Jefinho pelo corredor, com a entrada do Luiz Henrique também, para tentar buscar essas situações ali e estar bem estruturado para atacar e também para ter espera e pressiona para conseguir empurrar o adversário para trás. Segundo tempo, empurrou o adversário para trás, é natural que empurraria, mas a gente conseguiu sustentar a maior parte dele lá, mas o primeiro tempo a gente não conseguiu sustentar. Muito por isso. Esses espaços aí estavam evidentes pela questão ofensiva da perca da bola, e não pela questão da última linha nossa. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alexandre. O senhor já falou bastante, aí, Bruno Castanha, Canal B2 na área, o senhor já falou bastante sobre essa questão da última linha. Eu também entendo que não foi na última linha, na minha percepção, olhando lá de cima, mas sim numa bola que, muitas das vezes, o Barbosa tinha que saltar para poder pegar o Chara, que pegava sozinho, e quando não acontecia isso, o Baca, que é um jogador experiente, né, um pivôzão, quando ele segurava, a bola sobrava justamente para ele. E aí a gente viu muita igualdade, né? Não superioridade, mas igualdade na última linha, né, dos 4 jogadores ali do Júnior contra a linha defensiva. Por que o Botafogo teve tanta dificuldade, principalmente os 3 jogadores, o Namorado, que jogava pela direita, o Chara e o Baca, nesse encaixe de marcação, para não ter dado, né, tantos espaços e sair com os 3 gols no primeiro tempo? Obrigado. A igualdade na última linha, quando você pensa em saltar a pressão ou ter uma situação de pressão alta, você vai ter que ter. E aí você tem que ter ganho de duelos. Acho que o ponto principal, como eu falei anteriormente, foi esse espaço nas costas da linha dos nossos médios. Justamente ali naquela zona mais próxima dos zagueiros, onde ele acabou flutuando. Então essa inibição ali a gente não conseguiu, realmente a gente não fez. E isso nos prejudicou bastante em relação ao espaço. A última linha começou a ter que descer, e começa a se descer, e os espaços acabam sobrando, acabam tendo os espaços ali. Então basicamente foi isso, né? Não tem uma justificativa, e de novo eu bato muito na questão nossa daquela situação ali de estar na perca da bola, estar estruturado para poder ter um ajuste mesmo de pé e pressiona mais eficiente e um pouco mais forte. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal. Valeu.